Olá! Nós estamos aqui no Longe Perto dos 60 comigo, Roselena Schuch Santos, gerontóloga e psicóloga. E nós estamos hoje no consultório de uma amiga minha muito querida e que tem um currículo enorme. Eu vou pedir para que ela fale do currículo e depois nós vamos conversar sobre as disfunções sexuais femininas. Aqui estamos então com a Laura Meyer da Silva. Rosa, para mim sim, foi um grande prazer receber esse convite teu. Eu adorei, porque fazia muito tempo que a gente não se via, a gente se gosta tanto, né? Mas assim, me apresentando, como tu pedisse, né? Eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia clínica, psicoterapeuta, terapeuta sexual e psicanalista. E em relação a todas essas qualificações, tu estás apta para atender homens, mulheres, jovens, idosos, de tudo quanto é perspectiva que te procurarem, a Laura pode dar conta. A gente procura, né, fazer uma boa avaliação quando a gente recebe um paciente para ver qual a melhor indicação para aquele paciente, né, que tipo de tratamento a gente pode oferecer. Acho que isso é muito importante, né, a avaliação para ver, né, o que a gente pode dar para aquele paciente que nos procura. E em relação às disfunções sexuais femininas da mulher idosa, esse público tem te procurado? Sim, as mulheres idosas, né, 60 a mais, né, digamos assim, que nem são tão idosas hoje em dia, né, porque se vive muito tempo, elas têm vontade de poder usufruir da sua sexualidade. Então, algumas mulheres que procuram, às vezes nem tiveram prazer sexual, nem aprenderam a se conhecer e a usufruir da sua sexualidade. E ainda querem, não gostariam de abrir mão dessa situação, desse prazer, é isso? Isso. Mulheres que se separaram, mulheres que ficaram viúvas, mulheres que, como eu disse antes, né, que nunca tiveram prazer e que, como a gente hoje em dia fala tanto sobre prazer, buscam, quem sabe, aproveitar a sua vida, que ainda tem 60 anos, né, e querem usufruir. Então, eu acho que é excelente isso. Mas eu acho também muito importante que a OMS prega que a gente tem que ter sexualidade, porque isso faz parte da vida e que isso é saudável. Só que eu acho que a gente não deve ser radical. Tem mulheres que não querem ter, né? E que vêm até por uma obrigação buscar ajuda. E quando a gente pode avaliar junto com elas, realmente é o que tu deseja, elas não querem mais ter sexo. Então, não está errado também, né? Não existe certo ou errado, existe aquilo que a pessoa tem vontade de fazer ou não. Sim, a sexualidade, e aqui eu acho que as pessoas também, às vezes, ficam um pouco perdidas, porque sexualidade não é o sexo, não existe a necessidade de uma relação de penetração, de composição com um par. Quer dizer, a sexualidade é muito mais ampla do que isso, é corporal, é vivencial. Então, as pessoas, às vezes, dizem, eu não quero mais o sexo, mas estão dizendo, eu não quero mais aquele tipo de relacionamento, de ter que ter um prazer, de ter que ter um orgasmo, de ter que ter um par, não é isto? O sexo não é necessariamente só a penetração, né? O sexo é como tu está colocando, assim, ele é muito mais amplo que isso. A própria mulher pode se satisfazer, ela, né? Ela pode se masturbar, ela pode ter o prazer dela e não necessariamente dividir com alguém, né? Mas assim, um casal que se ama, é importante que se toque, que se beije, que se faça carinho. E aqui já existe uma relação sexual, necessariamente sem um orgasmo, necessariamente sem uma relação de penetração, mas já existe um encontro sexual de dois corpos que estão curtindo o encontro, que estão desfrutando daquele carinho mútuo, né, Laura? É essa intimidade que dá essa visão do sexual, né? A troca, né, com outra pessoa, com outro ser humano, que não necessariamente é heterossexuais, pode ser homossexuais também, né? Claro. Isso
extremamente saudável, essa intimidade. É muito importante que a gente não perca o olhar, né, desse carinho. Laura, eu até num outro vídeo, eu falei sobre a sexualidade da terceira idade para as mulheres. E aí eu coloco que, assim, existe as idosas jovens, né, as idosas médias e as idosas super idosas, né, porque quando a gente fala de idosas com 90, com 100 anos, é muito diferente o comportamento de uma pessoa com 60, 70 anos. E quem está nos 70, 80 também está vivendo uma outra fase, que é diferente. Então, é mais fácil de entender que as idosas jovens ainda estejam mais dispostas para viverem a sua corporalidade, para viverem a sua sexualidade. Como é que tu vês as idosas de 70 a 80 anos? Tu acha que elas também ainda estão motivadas para este encontro de parceria, de carinho, quem sabe até do ato de penetração? Olha, hoje em dia as mulheres têm um outro espírito, né? Elas se sentem jovens. Não é, o corpo pode não acompanhar, mas o espírito é o que importa, né? Então, mulheres de 70 anos se apaixonando. Que maravilha! Assim, isso é lindo e a gente tem que permitir que elas possam usufruir desse amor, né? Então, assim, eu penso que hoje em dia a idade não deve ser um fator que impeça as pessoas de usufruir da sua sexualidade, do seu prazer, da sua felicidade. E a dor da relação de penetração nessa faixa etária? E o ressecamento vaginal? Como é que a gente dá conta? Como é que a gente ajuda essas mulheres que ainda estão dispostas e vigorosas e o corpo já está dizendo assim, olha aqui, tem que mereço uma atenção diferente? Como é que a gente faz? Bom, a gente tem que ir no ginecologista, eu acho. Porque hoje em dia existem muitos recursos, né? O próprio laser. O laser ajuda muito as mulheres a facilitar, a melhorar, né, a pele da vagina. Então, é excelente, o quanto rejuvenesce. Agora, é claro que existe uma limitação, porque assim, se a mulher fica muito tempo sem ter relações sexuais com penetração, vai ser mais complicado para ela. Aí o ideal seria um processo, se a mulher é desejosa deste encontro de penetração, quem sabe num novo casamento, aos 70 anos, então que pudesse ser feito um trabalho de aproximação, de retomada lenta e gradual. Tu acha que isso funcionaria? Eu acho que sim, principalmente mostrando o quanto a troca da intimidade é importante. Né? Que vai fazer a diferença, né? Não necessariamente precisa haver a penetração, né? Que é o que a gente falava antes, assim, o sexo é muito mais do que só o genital, né? Então, assim, acho que apoiar essa questão é que é importante, né? Que aquele casal ali possa usufruir dessa intimidade, possa trocar esse carinho e não necessariamente que vão perder por não ter penetração. Porque a mulher, com o tempo, é mais difícil de obter o orgasmo, né? Mesmo assim, na masturbação, demora mais, os reflexos são mais lentos. São as coisas da idade, faz parte, né? Isso. Eu falei no outro vídeo também exatamente isso, o ritmo muda. E o fato de mudar não significa que estamos perdendo, até pelo contrário. Talvez a gente esteja ganhando porque estamos diante de uma possibilidade de ficarmos mais tempo interagindo afetivamente, emocionalmente, eroticamente. Eu estava te escutando agora e fiquei pensando assim, como é bom a gente estar vivo, né? Ah, pois é. Então, não importa se a gente está envelhecendo, a gente está vivo e a gente pode usufruir da vida, e eu acho que isso é importante, essa troca, né, com outro ser humano. Desfrutar da vida e da longevidade, porque a longevidade é um ganho, porque se nós estamos aqui, nós temos que aprender como é que se faz neste novo momento, que há de ser diferente, mas não desistir, é retomar e reaprender e reinventar, né? Inclusive, eu acho que é questão sexual, porque o erotismo não acaba, nem nos 100 anos, tu sabia, Laura?
Claro, eu acho que a coisa só acaba quando a gente morre. Eu acho. E a gente vai longe, Laura. E em relação, assim, à tua clientela de mulheres que vêm buscar ajuda para a sua relação de intimidade com um parceiro, as mulheres mais jovens buscam mais, as mulheres de meia idade buscam mais, os idosos estão buscando também, comparativamente, num nível de proporção parelho. Ai, Rosa, eu acho que ainda as mulheres têm dificuldade de buscar ajuda. Em qualquer idade. Em qualquer idade, tanto jovens como mais velhas. Eu penso assim que muitos homens buscam ajuda porque eles precisam buscar. E se eles não buscarem, eles não conseguem ter uma relação sexual, né? É muito mais complicado para eles. Eles vêm na obrigação. Então, assim, por isso que mais homens buscam do que mulheres, né? E eu vejo no canal que os homens estão procurando as informações em relação, inclusive, à sexualidade feminina, porque eu acho que eles buscam entendê-las, buscam ajudá-las, para que a sexualidade não morra no casal. Isso é muito bonito também, né? De ver, assim, que existe vida, né? Que pena que as mulheres, elas desistem mais facilmente, porque os homens, por isso ou por aquilo, para eles ou para elas, eles parecem que são mais determinados em relação à sexualidade. Mas, Rosa, eu acho, sim, olha, que os homens têm mais interesse por sexo do que as mulheres. Pois é, será que não está mudando isso? Está mudando. Com certeza que hoje muitas mulheres têm mais vontade do que antigamente. Mas ainda acho que, porque o homem tem muita testosterona, tem muito desejo, e as mulheres têm menos. E a mulher se divide mais, né? O homem é mais focado. É o trabalho, é o sexo, ele tem compartimentos em número menor, né? A mulher atende uma amplitude de coisas diferentes e vai dando conta de tudo, e aí não pode dar tanta atenção para uma situação, por exemplo, como a sexualidade, como talvez pudesse até ser desejável ou desejado por ela, mulher, né? Não tinha muito espaço, né, até então, para que elas pensassem mais em sexo como hoje pensam. Eu acho que até hoje, olha, as mulheres, nós estamos numa fase onde a gente cuida de filho, cuida de neto, cuida de pais e avós e continua trabalhando. E, quer dizer, essa é a atribuição de mulher. Mas assim como a gente tinha até então a atribuição de mulher, hoje em dia os homens também estão diferentes, os homens também estão se transformando, eles também estão ampliando os interesses deles. Antigamente, as mulheres se queixavam da falta de libido, hoje em dia os homens também se queixam de falta de libido. Então, assim, o que era uma queixa das mulheres porque tinham muita coisa para fazer, predominantemente feminina, hoje os homens também têm muita coisa para fazer, eles também são pais presentes, que cuidam dos seus bebês e fazem todos os serviços da casa. Tem muito homem que é assim hoje em dia. Olha que novidade, que bacana, gente. A Laura está me trazendo uma situação que é nova para mim. Não que os homens, nova pelo fato de eles estarem mais atuantes, mas de que eles estão sentindo um pouco o que as mulheres sentiam antes. Quer dizer, faltava desejo e por falta de tempo. Hoje os homens também estão com diminuição de desejo por falta de tempo. Olha que incrível. Uhum. Muito importante isso. E é sinal de que quanto mais os casais puderem trabalhar em parceria, mas também podem se gratificar em parceria. Com certeza, tem que ser bom para todos, né? E acho que o importante é não pressionar o outro, porque isso também é uma coisa que acontecia e acontece ainda muito. Que o homem tem mais desejo, daí ele pressiona a mulher porque ele quer ter a relação sexual, e as mulheres se sentiam na obrigação de ter. Para manter o casamento, né? E aí, quantos podem se libertar desta obrigação, viram as costas e não querem nunca mais saber, né? E daí, quantas mulheres deixaram de poder usufruir o seu prazer em função dessa pressão, né? Que se fosse de uma forma mais delicada, menos pressionada. Mais seduzida, né? Com mais carinho, com mais toque, porque os homens também falhavam muito nisso, né? Hoje em dia que se fala da importância de poder acariciar mais, se
focar no clitóris da mulher, de mexer com ela, para que ela tenha mais prazer, né? Porque, assim, a mulher, não sei se tu tá a par da pesquisa que saiu, assim, não faz muito tempo. Não estou atualizada, Laura. O clitóris tem mais de 10 mil pontos de inervação que dão prazer para a mulher. O clitóris é muito mais do que aquela pontinha que está ali em cima. Ele é todo aquele contexto que toda a região. Toda aquela região ali faz parte do clitóris. Mas me conta mais, Laura, é muito interessante isso. Então não precisa ficar no ponto assim, direto, quer dizer, toda a região sendo estimulada vai estar estimulando o clitóris. Exato, não tem aquele ponto G. Tudo é o ponto G. O tudo é para dentro da vagina ou é por... Em torno, tudo é o clitóris em volta. Tudo que a gente pode acariciar, tocar e mexer, tudo aquilo vai provocar prazer na mulher. Não tem aquilo que o Freud falava do orgasmo vaginal. Tudo é o clitóris. Dentro e fora é clitóris. Tudo é clitóris. Então, assim, ele bem massageado, bem tocado, independente da idade da mulher, é o que deve acontecer. Se focar naquilo, mexer. Claro que é todo o corpo. Mas eu estou falando do clitóris em si, que é o nosso ponto G, né? Que é o tudo, que é onde tem que dar o foco, de onde vem o prazer. Claro que o prazer começa na nossa mente. O pensamento, né? A gente tem que querer que isso aconteça. A gente tem que pensar em sexo. Isso é uma das coisas que as mulheres não fazem. Não pensam em sexo, não pensam... Ou talvez fazem menos, né? Mas antes não faziam nem nada. E agora eu acho que ainda fazem um pouco. Mas eu concordo contigo, o sexo começa no pensamento, vai pelo corpo e termina com o orgasmo. Com o orgasmo lá na região vaginal, no clitóris. Agora uma dica que eu vou dar para tuas... Opa, gente, prestem atenção. Se estiverem olhando assim, procurem ler contos eróticos. Contos eróticos é uma questão que provoca muita fantasia. A mulher, ela é muito dominada pela fantasia. Ela imagina muito. E isso faz com que ela sinta vontade de ter relação sexual, de ter prazer. Né? Então, assim, leiam. Hoje em dia existem contos eróticos de áudios. Que maravilha! Então, assim, tem diversas fontes que podem provocar. E outra questão também, outra dica boa, brinquedinhos eróticos, né? Estimuladores de clitóris, de botar em cima do clitóris uma coisa que faz um movimento e que isso possa proporcionar prazer. Porque a mulher não precisa estar dependendo de um outro ser humano para se dar prazer. Ela pode dar prazer para ela própria. Isso não é feio, não é errado, não tem que ter culpa. Quer dizer, isso é uma coisa que é um direito da pessoa de viver a sua corporeidade, seu corpo, suas emoções. E eu acho que o mais importante, o que a Laura está dizendo, é a permissão para poder buscar recursos para ser feliz. Olhar isso como uma coisa natural, porque a gente desde que nasce, o bebezinho já vai lá e se toca no corpo dele, ele se conhece, se mexe, e a gente deve continuar fazendo isso a vida inteira. Isso que é que nos dá prazer, né? O toque, o carinho, a gente mesmo no nosso corpo, de se passar um creme, de se botar perfume, de se cuidar, né? É importantíssimo isso. Gente, eu acho que aqui a Laura botou assim o vídeo lá para cima, porque a recomendação é mais do que importante e oportuna, porque afinal de contas, quer dizer, a gente fala em disfunção, mas a disfunção já está lá no início da vontade que não se cria, do movimento que não se faz, e porque a gente está sempre se censurando. E eu acho que às vezes até as mulheres mais velhas têm um pouco de culpa, um pouco de medo de estarem infringindo aquilo que seria o normal, quando a gente é que nunca chegou lá no normal, não é, Laura? Podia estar sendo estimulada, podia estar sendo... se relacionando melhor consigo, porque isso é normal.
não tem nada para a gente se questionar e se recriminar. Sabe o que eu acho mais importante de tudo isso que a gente está conversando? É a autoestima. A gente tem que se amar, em primeiro lugar, para permitir até que o outro possa nos amar. Bem, muito bom isso. Isso é muito importante. A gente tem que se amar muito, se cuidar muito e se dar prazer. E o prazer não só sexual, é o prazer em pequenas coisas, né? Como poder, como a gente gosta, né, Rosa, de ir pra praia, de caminhar na areia, de pisar no mar, né, e escutar o som do mar, e estar naquele clima gostoso. Isso também é muito importante, isso é vida, isso nos faz ter desejos. Né? Isso, escolher e identificar o que é que a gente gosta e fazer. Isso. E aí vai que a gente descubra que a mulher que não tinha tanto desejo, que aquilo não era dela, que era uma repressão, era um comportamento adquirido. E que no momento que se solta, se liberta, pode viver até um prazer muito mais claro e intenso e pleno, né? Laura, que maravilha, adorei esse nosso encontro. Eu já vi que tu também tens tido aqui no consultório a procura de pessoas do sexo masculino para poderem resolver suas questões sexuais. Não, eu atendo, durante muitos anos eu trabalhei na Santa Casa, no ambulatório de urologia, então assim, a minha experiência com homens é muito grande, né? E claro que quando eu tenho um paciente homem que tem uma parceira mulher, eu convido e também trabalho com as mulheres. Então assim, a gente na verdade trabalha com homens e mulheres, eu tenho pacientes homens e mulheres porque né? Então, assim, casais gays, mulheres homossexuais, tem de tudo, né? Então, quer dizer que todas as áreas. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a Laura, porque a Laura atende homens, mulheres e está super qualificada. E eu sei que tu escrevesse alguns livros que eu gostaria que tu pudesse também contar aqui para nós. Eu escrevi da LPM, aqueles pockets. Né? Sexo, Muito Prazer, volume 1 e 2. E também, Rosa, eu tenho um site, que também se a pessoa quiser me conhecer um pouco mais, que é todo o meu nome, lauramaierdasilva.com.br. Gente, se quiserem conhecer. Tá aqui todas as definições, as explicações, os endereços. Procurem a Laura. Não precisa ter problema para procurar, ela vai ter prazer em poder dar uma dica, uma orientação, mas se precisarem um atendimento, a Laura está para lá de qualificada e vai ajudar plenamente, tenho certeza. Laura, foi um prazer, muito obrigada e espero que a gente tenha outras oportunidades no canal, no vídeo ou fora dele, porque já fazia muito tempo que a gente não se via. E isso não é bom para a gente, é bom a gente se reencontrar também, né? Rosa, eu que agradeço a oportunidade de poder estar participando do teu canal. Obrigada, Laura. Gente, foi um prazer maravilhoso conversar com a Laura hoje. Ela, além de ser uma pessoa amiga, querida, é uma profissional de mão cheia. Ela já escreveu livros, ela tem um trabalho de consultório maravilhoso, trabalhou na Santa Casa. Se vocês precisarem de alguma dica, tenho certeza que ali vão encontrar uma boa resposta. Mas também deem para mim as suas sugestões, o que ficou faltando, o que eu posso contribuir, ou se vocês querem que a gente continue tratando deste assunto. Então, eu fico muito contente de vê-los aqui novamente e até a semana que vem com mais novidades. Um beijo e até lá!